queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Sou Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador. Seja muito bem-vindo. Para você que ainda não segue a gente, entra lá no twitter.com/seguinfo e também no facebook.com/seguinfo também. Além disso, a gente também tem agora uma página no instagram.com/seguinfosi. Você também pode ouvir todos os nossos episódios em diversas plataformas, no SoundCloud, no Spotify, a gente também está no Deezer, enfim, no iTunes, onde você quiser, você vai escutar os nossos episódios com os nossos convidados que já passaram por aqui, são mais de 60 episódios do Seg Infocast. E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai falar sobre o lançamento do seu livro. Dr. Emerson, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Como vai você, tudo bem? Olá, Luiz, é um prazer estar conversando com você e com todos os ouvintes. É a primeira oportunidade, já pude palestrar para a equipe num evento do Rio de Janeiro, não sei se recordo, mas agora o podcast é a primeira vez, então fico muito feliz de ter sido convidado e honrado em aceitar esse convite e poder falar com vocês. Maravilha, nós que agradecemos aí você ter aceito o convite. Eu queria fazer um pedido a você. De repente tem algum ouvinte nosso aqui que não conhece o Emerson, você poderia se apresentar? O que você faz? Claro, com certeza. Eu sou delegado de polícia no Rio Grande do Sul desde 98, trabalho atualmente no setor de inteligência da Secretaria de Segurança. Desde 2005 trabalho nessa área de inteligência, tecnologia e fui me especializando na área do cybercrime, no combate, é claro. E em 2011 lancei meu primeiro livro, está disponível na internet sobre a questão da inteligência cibernética. Depois vieram outros livros, a questão dos crimes cibernéticos. O primeiro livro lançado no Brasil com procedimentos de investigação foi meu e do Igor. Depois vieram outros projetos também nessa área de internet e direito, a parte de investigação digital, a parte de discussão sobre o direito eletrônico em si, com várias obras, e agora mais recentemente esta obra Direito e TI, Cybercrimes, que é um livro de várias mãos, com vários autores, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, do Piauí, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e também autores de Portugal e do México, né, que participaram dessa obra. E nesse período de tempo aí eu também pude participar do processo de gestão da Polícia Civil aqui no estado do Rio Grande do Sul, tendo sido chefe de polícia, também fui presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, ou seja, várias atividades realizadas, mas ainda tem um bom tempo ainda para trabalhar pela polícia. Maravilha. Então, daqui a pouco a gente vai falar do lançamento do seu novo livro, mas eu queria falar um pouco dessa questão do cybercrime, né? Você que comentou que já está um certo tempo aí lutando com esse tipo de crime. Você pode dar uma introdução para quem está nos ouvindo? O que seria um cybercrime? Se tem muita diferença de um crime, vamos dizer, offline? Fala um pouco para a gente sobre cybercrime. Claro, as pessoas acham que tem alguns contextos, né, que são muito diferentes, e se a gente for pensar na lógica procedimental em termos de investigação, sim, é uma diferença muito grande. Mas hoje, na grande maioria dos casos, né, de crimes que acontecem pela internet e não na internet, né, a gente poderia utilizar esse direcionamento justamente utilizando a internet para questão de planejamento, para questão de execução de crimes que anteriormente eram praticados, vamos dizer assim, presencialmente, no mundo físico. Hoje já utilizam muito a questão da rede mundial de computadores para a prática de fraudes eletrônicas, para a prática de crimes contra a honra, ameaça, os delitos corporativos, né, que são todos eles relacionados a isso. Então nós temos, vamos dizer assim, um crescente, né, dessa prática delitiva hoje no país e no mundo, justamente pelo acesso e a oportunidade que a internet dá. Então, se a gente pudesse resumir a questão conceitual do cybercrime, é justamente quando há a utilização de um computador ou similar, um dispositivo que tenha a possibilidade de conexão à rede ou não, como objeto, né, como objeto de desejo do criminoso, por assim dizer, o dado, a informação ali constante, ou quando esse computador ou dispositivo é utilizado para uma prática deletiva. E hoje já se discute, inclusive, a questão, né, de a prática da execução de homicídio, de estupro, chamado estupro virtual, inclusive, que já tem condenação no país sobre isso. Mas, Emerson, então,
falou a questão do crime cibernético, né? Como você deu essa breve introdução, eu fiquei curioso na questão do panorama no Brasil, né? Ou seja, no âmbito cibernético, obviamente, né? O Brasil, a gente sabe que é um país violento, com muitos crimes, mas em relação à questão do crime cibernético, como é que é o panorama? O Brasil é um país fértil para atividade criminosa no cyberespaço, mas assim, no contexto cibernético, é vantajoso para os criminosos? Eu não acho, eu tenho certeza, né? Se nós formos verificar o prejuízo que o setor bancário tem nesse sentido, só o setor bancário em termos de fraudes, hoje isso chega próximo a 3 bilhões de reais por ano. Então, é algo bastante volumoso, claro, contando todo e qualquer tipo de fraude, envolvendo cartão de crédito, cartão de débito, questão da fraude também via call center e outros tipos de fraudes que podem ser praticadas nesse contexto envolvendo o setor bancário. É um dos mais comuns atualmente, questão envolvendo boleto bancário, entre outros, a questão do acesso remoto às máquinas, se passando pela própria vítima para fazer a transação bancária. E fora isso, né, um potencial muito grande da internet de favorecer a coleta de informações para utilizar isso como moeda de troca. Então, se a gente for verificar não só as fraudes eletrônicas, mas os crimes contra a honra, eles são bastante comuns. Hoje, praticamente, a gente não vê mais crime contra a honra sendo praticado fisicamente. Aquela pessoa que fica na frente da outra e diz: você fez isso, você cometeu tal delito, fazendo acusações falsas de um crime ou de uma outra conduta, né? Isso é praticamente feito todo no ambiente virtual hoje em dia. Fora isso, né, nós temos aí outras práticas delitivas que acabam tendo, vamos dizer assim, um fator de denúncia muito grande. Dou exemplo principalmente relativamente à questão da pedofilia na internet. Pedofilia na internet é algo que gera uma grande repulsa das pessoas e por isso é o delito mais denunciado hoje em dia em todo o país, né? Então vai denúncia para o Ministério Público Federal, vai denúncia para a Polícia Federal, vai denúncia para as polícias civis. As polícias civis realizaram já a 4ª edição de uma operação chamada Luz na Infância, que teve justamente o objetivo de, no ambiente da Deep Web, fazer justamente a investigação criminal, a identificação dos envolvidos e a prisão posterior destes pedófilos, né, que utilizavam justamente essa rede mais oculta para a prática delitiva. Então, esse é um contexto, vamos dizer assim, rápido e básico do que é a criminalidade cibernética. Claro que, se a gente for avançar no assunto, hoje nós temos, Luiz, a questão relativamente à utilização da Deep Web também para conversações e planejamento de delitos, como aconteceu o caso de Suzano, né, que infelizmente acabou vitimando algumas pessoas. Isso potencializou não só o conhecimento dessa rede oculta, mas da utilização dela por outras pessoas para não só buscar conhecimento, mas também para buscar a oportunidade de praticar outros delitos, outras, vamos dizer assim, se preparar para outras condutas delitivas. Então, a gente, em termos de investigação, acaba também aprendendo nesse contexto muito, né? E o que você considera como fator principal para que o Brasil seja tão positivo, tão favorável para essa atividade criminosa? Você acredita que é a questão do anonimato? Você acredita que pode ser questões de impunidade, as leis que são brandas, eu não sei. Na sua visão, o que ajuda nesse sentido? Ou o que poderia ser feito para mudar esse cenário, na sua opinião? Olha, é uma pergunta bem complexa. Te diria que daria um livro, né? Responder essa pergunta, pelo menos um livro. Mas vamos lá, vamos tentar te responder. Eu acho que, em termos de legislação, acho que é importante dizer que o Brasil não é tão carente quanto a mídia diz relativamente à questão da criminalidade no âmbito cibernético, né? Se nós formos verificar, uma das primeiras leis instituídas no país foi a lei que instituiu alguns delitos do âmbito do servidor público. Então trouxe a questão relativamente, por exemplo, à corrupção eletrônica. Isso foi ali nos anos 2000, mas já antes nós já tínhamos um dispositivo que poderíamos enquadrar nessa questão cibernética na lei eleitoral, quando haveria alguma fraude na urna eletrônica, por exemplo. Mas depois disso nós tivemos uma evolução muito positiva na questão do combate à pedofilia na internet em 2011. Depois, também nesse contexto da pedofilia na internet, tivemos aprovado agora, já nesta década em curso, a questão relativamente a, por exemplo, a infiltração de
policiais na internet. Isso foi muito positivo, uma ferramenta extremamente válida para a atividade investigativa no âmbito da internet. E também tivemos, com todas as críticas inerentes à questão relativa à Lei Carolina Dickmann, que foi vamos dizer assim, um debate muito rápido e uma aprovação muito rápida da lei. Ela é uma lei boa, mas de aplicabilidade difícil, vamos dizer assim, se eu pudesse resumir nesse contexto. Nesse período nós tivemos uma lei que foi o Marco Civil da Internet, que tem os seus efeitos na investigação criminal. Essa lei foi em 14, e mais recentemente eu acho que nós já tivemos alguma evolução em dois aspectos: a evolução da proteção da intimidade, principalmente do sexo feminino, do ano passado, a Lei 13.718 previu justamente a questão da punição da pornografia de vingança. Então tivemos aí um marco, que inclusive essa lei que está sendo discutida no caso Neymar, agora recentemente. E também temos do outro lado, do lado de proteção de direitos, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também, de certa forma, vai ter os seus encaminhamentos, os seus efeitos na seara investigativa. Então esse é o contexto, vamos dizer assim, legislativo de uma maneira bastante rápida, mas se a gente fizer uma comparação com a Argentina, a Argentina teve sua lei de proteção de dados lá nos anos 2000, que foi estabelecendo uns princípios gerais. Também lá na sequência teve uma lei geral relativamente à propriedade intelectual, mas a lei de delitos informáticos, para quem diz que o Brasil é um país atrasado nesse aspecto, a Argentina foi em 2008 também instituindo lá alguns delitos de uma maneira diferenciada, como é no Brasil, mas prevendo, por exemplo, a violação dos correios eletrônicos, o acesso ilegítimo a sistemas informáticos, que são, vamos dizer assim, são delitos mais perfeitos, no meu ponto de vista, do que são os delitos hoje previstos na legislação brasileira. Com exceção, é claro, da tipificação essa que veio relativamente à questão da pornografia de vingança e da lei de pedofilia, e também em relação ao funcionário público. Talvez esses três pontos sejam os mais positivos na legislação penal informática. Então nós temos aí justamente uma comparação, mas se a gente for estabelecer uma terceira comparação, Luiz, a lei relativa a delitos informáticos no Chile foi de 93. Então, ou seja, a internet no Brasil começou a se proliferar em 95, vamos dizer assim, do ponto de vista comercial. Em 93, o Chile já tinha lá a sua legislação penal para punir esse caso, inclusive punindo a destruição de dados, o acesso indevido, o uso de informações confidenciais. Isso veio só depois, 7 anos depois, na legislação brasileira. Então, nós temos aí dois comparativos diferentes em relação à legislação, mas acredito que há um campo ainda muito grande para se trabalhar. Nós tivemos junto, acho que você se recorda, com a aprovação da Lei Carolina Dickmann, em 2012, uma outra lei, que é aquilo que restou do projeto de lei Azeredo, a Lei 12.735, e o artigo dela previa justamente que os estados estruturarão órgãos de combate aos delitos praticados por meio da rede mundial de computadores. Só que é uma política pública que não foi trabalhada em caráter nacional. Isso talvez seja o nosso maior defeito, o nosso maior desafio ainda para o futuro em relação a isso aí, né? É justamente porque são poucos os órgãos específicos para trabalhar nisso, embora alguns estados, depois da questão da lei, tenham criado delegacias. Talvez hoje o ideal não seja não necessariamente criar uma delegacia, mas sim trabalhar a questão de um laboratório de inteligência cibernética que apoie todas as investigações nessa área, que boa parte, né, por exemplo, eu referi isso antes, boa parte dos delitos contra a honra são praticados via internet, boa parte das fraudes hoje são praticadas via internet, então há necessidade de se estruturar uma base de apoio para todos os setores de investigação criminal. Inclusive, você comentou alguns pontos que eu achei bem interessantes, né? Que a gente, quem está aqui do lado de fora, não tem essa visão, né, da quantidade de leis que suportam aí a atividade de investigação. E agora você foi num ponto que eu queria realmente, estou bem curioso, que é a questão do laboratório, né? A questão do dia a dia aí das investigações, né? Quem está do lado de fora pensa que a vida de vocês é que nem um episódio do CSI, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui para a gente essa questão de forma resumida. Como é que é um dia a dia aí de uma investigação? Só para o pessoal ter uma ideia aí mais ou menos do trabalho de vocês.
Olha, é bem complexo, né? Claro que tem casos simples, né? Tem casos mais práticos. Então, você pega uma situação envolvendo, por exemplo, uma rede social em que o provedor desse conteúdo, ele ou está no Brasil ou tem escritório no Brasil, isso te facilita os encaminhamentos. E você pega investigações mais complexas em que precisa correlacionar não só essa parte da investigação normal, mas também da parte tecnológica, esperando que os provedores, né, de conteúdo ou as aplicações possam te fornecer dados justamente para auxiliar na investigação. E esse caso complexo, quando se precisa de conteúdo fornecido por esses provedores, muitas vezes aí a dificuldade é maior porque necessita de cooperação internacional, e aí se estuda país a país justamente para ver se há possibilidade do país, né, em te retornar aquele teu pedido de maneira satisfatória, ou o seu encaminhamento vai ser apenas pro forma, ou até você decidir não fazer o encaminhamento porque não vai obter resposta, né? Porque os acordos com cada país dependem justamente do processo que existe no país e também de haver, de certa forma, também a previsão de que no outro país aquele tipo de conduta é crime. Então, são investigações, como eu te falei, mais complexas, diferente dessas mais simplificadas, assim, que você consegue fazer a identificação do autor com essa correlação de dados com os provedores de aplicação, com os provedores de conexão, mas o que ela é diferenciada da investigação normal, e aí a grande questão, né, é que ela é uma investigação mais demorada. Você não consegue, vamos dizer assim, respeitar o Código de Processo Penal e estipular o prazo de 30 dias para concluir uma investigação do âmbito tecnológico, porque, em regra, os provedores demoram algum tempo para enviar os dados e muitas vezes precisa de outra ordem judicial ou de um outro contato com outro provedor, seja de aplicação, seja de conexão, para te auxiliar na identificação de onde partiu aquele acesso, fazer a correlação para individualizar a conduta em relação a determinado autor. Então, esse é um dia a dia da investigação tecnológica que hoje abarca também, como eu referi anteriormente, a questão relativa à Deep Web, à Dark Web, onde os policiais estão, de certa forma, se inserindo de maneira cuidadosa e também acautelatória no sentido de preservação de direitos e garantias fundamentais. E você pode falar aqui para a gente, não sei se é possível, algum caso assim que tenha sido emblemático aí para você, algo que realmente marcou, ou por ser inusitado, ou por ser talvez difícil, a conclusão, algo curioso que você possa compartilhar aí com a gente? Um caso assim que eu me recordo bastante, até está aí na internet, esse que é um caso, se não me engano, de 2010, né? Um caso em que, naquela oportunidade, um casal de jovens, de adolescentes, fez uma simulação, uma atuação de sexo, fez uma transmissão ao vivo por uma rede social. Se não me engano, a memória foi pelo Twitcam da época, então faz bastante tempo. E isso acabou tendo uma repercussão nacional, esse caso, né? E a gente conseguiu identificar aquele adolescente em menos de 24 horas e fazer a responsabilização dele, porque justamente pela responsabilização, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê ali também que os adolescentes respondem não por um delito, mas por um ato que é similar ao delito, né? No sentido de que ele também pode ser responsabilizado perante o Ministério Público, perante o Poder Judiciário. Depois disso, teve uma outra operação muito grande que a gente fez aqui, foi uma das primeiras em relação à questão dos delitos fraudes eletrônicas, uma investigação bem complexa relativamente à fraude no setor bancário. Então, um grupo criminoso, uma quadrilha, que era responsável por fazer transferências bancárias, pagamentos de boletos, e essa quadrilha, o principal executor, ficava no Nordeste, enquanto as pessoas que emprestavam suas contas, alaranjavam a situação, estavam aqui no estado em pontos diversos, e as vítimas não só aqui do estado, mas do Paraná, de Santa Catarina. Então foi uma investigação bem complexa, durou em torno de 6 ou 7 meses, com a identificação de inúmeras pessoas, e hoje esses responsáveis já estão devidamente condenados, né? Recentemente a gente teve outro caso que chamou a atenção também, relativamente a várias
situações, não só um caso, mas vários casos aqui no estado que chamaram a atenção pós-fato Suzano, né? Talvez o estado em que mais tenha tido fatos, né, posteriores de denúncia em relação a jovens que faziam ameaças na internet. Teve um caso, inclusive, de identificação de um adolescente que postou uma foto com arma, essa adolescente foi identificada, a arma apreendida, então suspeitava que ela pudesse também cometer um ato dentro de um estabelecimento de ensino aqui no estado. Então, foram pelo menos 17, 18 situações apuradas no decorrer deste ano que a gente auxiliou no processo investigativo. Muito bacana. Quantos casos aí diferentes, né? O dia a dia de vocês, com certeza, deve ter casos aí, claro que você não pode falar todos, deve ter casos marcantes também que... Tem casos, inclusive, de invasões, né, de sistemas públicos e tal, que foram investigados, tratados adequadamente, né? E claro que não tiveram uma repercussão muito grande, até em razão É claro, de se dados, né, dos clientes da administração pública, que são os cidadãos, né? Verdade. Realmente o impacto, né, dessa investigação poderia ser bem grande, né? E agora, aproveitando também que a gente está falando também na questão do cybercrime, né, eu queria que você falasse do teu livro, que para quem não sabe, o Dr. Emerson está lançando um livro agora. Eu queria que você me falasse um pouco dele, ou seja, como é que ele foi pensado, quem que foi que trabalhou nele. Conta aí um pouquinho para gente. O livro é resultado até de uma provocação online, né, que a gente fez a algumas pessoas através de uma revista eletrônica. Isso ele tem o nome Direito e TI, a parte Cybercrimes. Então foi um livro escrito por vários autores relativamente a vários assuntos que são correlatos com a questão do cybercrime, né? Então é uma coletânea, então, né? É uma Uma coletânea. coletânea de 10 artigos, Certo. tratando da questão, vamos dizer, diretamente a questão jurídica, né? Ou seja, fazendo análise dos tipos penais principais, a questão de pornografia, a questão da legislação internacional cibernética e a governança da internet, tratando inclusive a questão da Convenção de Budapeste, né? Que o Brasil ainda não é um dos signatários, talvez não vá ser, mas justamente um artigo criticando esse descompasso, né, do Estado e da realidade dos crimes cibernéticos. É um artigo que eu escrevi junto com o professor Manuel Davi Macedo sobre o ransomware, que foi vamos dizer assim, 2017 foi o ano, né, que o ransom teve uma exploração muito grande no Brasil e no mundo. O ano passado também, mas o ano passado para cá, os cryptominers já acabaram tomando conta um pouco mais do que o ransomware. Esse artigo foi um prazer ter escrito, fazendo justamente esse comparativo da lei brasileira e da lei portuguesa, a questão do acesso às obras musicais nas plataformas de streaming, a questão do CGNAT, que é justamente uma dificuldade investigativa em alguns casos, porque, por exemplo, o Marco Civil da internet não fala nada sobre os provedores terem de fornecer a porta lógica de origem para auxiliar na investigação de um cybercrime, mas em muitos casos há essa necessidade técnica de obter esse dado para poder identificar corretamente o autor. Então tem um artigo meu do Alessandro Gonçalves Barreto nesse sentido. Tem sobre perícia criminal também, eu acho que é importante dizer, né, que é um dos processos naturais de investigação criminal. A questão que foi muito comum agora no período eleitoral de fake news, então tem um artigo específico do processo de exclusão de conteúdo viral no WhatsApp e também um artigo sobre a questão das fraudes eletrônicas e das fraudes em redes sociais no México, escrito pelo professor Alberto Henrique Nava Garcês. Então, são vários artigos com conteúdo bastante interessante que foram feitos justamente com um leitor que é curioso pelo assunto e tem a possibilidade de, através dessa leitura, buscar maiores conhecimentos sobre o tema. Maravilha. E o livro já está disponível para compra? Se a gente quiser comprar, como é que a gente faz? Já está disponível para aquisição no site da Livraria do Advogado, é www.doadvogado.com.br. Ele estava em promoção recentemente, por um preço menor do que o preço de capa, justamente para propiciar o lançamento, né, para enfatizar o lançamento desta obra conjunta aí, que é a minha nona obra, né, que está sendo lançada agora.
Maravilha. Também vai estar disponível no formato eletrônico, formato de e-book? Não, essa editora, ela tem por peculiaridade ainda trabalhar no estilo tradicional, né? Então não tem, mas a gente vai trabalhar com eles a possibilidade no futuro lançar o e-book desse livro, até porque ela está investindo muito nessa questão tecnológica e acredito que vai ser uma das possibilidades. Maravilha. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Emerson. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que bom. Fico feliz aí por você ter trazido esse conhecimento, ter trazido aí os bastidores do dia a dia de uma investigação de cybercrime, e deixo aí o espaço para você fazer as suas considerações finais. Olha, eu agradeço a ti a oportunidade, sempre à disposição nas minhas redes sociais também. Eu vi que você fez aí a divulgação das redes sociais do podcast. Também minha arroba é Emerson Vento. O Vento é com WENDT, não só o Twitter, o Facebook, o Instagram, mas todas as redes sociais com esse nome. Também temos página no Facebook para divulgar estes trabalhos. Também gostaria de deixar aqui, Luiz, se for me permitir, claro, o endereço da revista eletrônica Direito ITI, que é direitoiti.com.br. Ali, para quem gosta de leitura nessa área de direito e tecnologia, tem várias leituras interessantes com textos de pessoas de todo o país, da América Latina e de outros lugares, colaborando com conteúdos e divulgando ali pesquisas acadêmicas muito interessantes também. Então, te agradeço a oportunidade, me coloco sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e, é claro, desejo a você também muito sucesso no lançamento do seu livro. Então, pessoal, quero agradecer também a você, a sua audiência, por ter estado aqui conosco. Até um próximo episódio do Segue Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Sou Luiz Felipe Ferreira, me despeço aqui de vocês, tá? Um grande abraço e tchau, tchau!